Kelly, professora de matemática, semelhança de figuras. Noção de semelhança. Os pares de figuras aqui observadas, algumas são semelhantes e outras são apenas parecidas. Em matemática, nem tudo que é parecido é semelhante. A semelhança à nossa volta. Quando ampliamos ou reduzimos uma imagem sem que ela perca suas características, aí sim nós encontramos uma figura semelhante à outra. Observe esses vasos. Duas figuras são semelhantes e congruentes, ou se uma é ampliação ou redução da outra. Elas não são do mesmo tamanho, então elas não são congruentes. Nós podemos observar que uma é a redução da outra. No caso, os vasos A e B, eles são semelhantes. Polígono. Um polígono é um conjunto de pontos do plano limitado por uma linha fechada, formada por sucessivos segmentos de reta. Observe que esse conjunto à direita de polígonos são chamados de polígonos regulares. Todos possuem a mesma medida de lado. Polígonos semelhantes. Como eles não são regulares, pois não possuem a mesma medida de lados, vamos verificar se eles são semelhantes. Possuem os mesmos ângulos de 90. Agora, vamos verificar em relação aos seus lados. Será que os comprimentos dos lados correspondentes dos retângulos são diretamente proporcionais? 3 está para 5, é 0,6, como 1 está para 2, que é 0,5. Os retângulos não são semelhantes. Polígonos semelhantes. Será que verificar a proporcionalidade entre os comprimentos dos lados correspondentes de dois polígonos é suficiente para garantir a sua semelhança? 6 está para 3, que é igual a 2, e 4 está para 2, que é igual a 2. Os lados correspondentes dos dois paralelogramas são diretamente proporcionais, porém os seus ângulos não são correspondentes, não possuem a mesma medida. Por não possuírem a mesma medida, eles não são semelhantes. Conclusão. Para garantir que dois polígonos são semelhantes, temos de verificar duas condições: a proporcionalidade dos comprimentos dos lados correspondentes e a congruência dos seus ângulos correspondentes. Polígono semelhante, razão de semelhança. O que é uma razão de semelhança? É a constante encontrada toda vez que você monta a razão entre seus lados proporcionais. Observe que, no caso desses dois quadriláteros, a razão encontrada é 1,5. Então, essa é a razão de semelhança. Observe que os seus ângulos são congruentes e os seus lados são proporcionais. E 1,5 é a razão de semelhança, o K, entre os dois polígonos. Esses dois pares de triângulos também são semelhantes, A com B e C com D. A razão de semelhança encontrada entre A e B é o 2, que está representado pela letra K aqui, ó. Então, e aqui é 3/4. E a razão entre os perímetros de triângulos semelhantes é igual à razão de semelhança? Vamos verificar. Perímetro do triângulo A com perímetro do triângulo B. 2. Mesma razão de semelhança. Perímetro do triângulo C com o triângulo D. 3/4. A mesma razão de semelhança. Para investigar, nesse caso aqui encontramos o valor de x para ser calculado. Como os polígonos são semelhantes, montaríamos razões. X está para 9, como 6 está para 12, e multiplicação cruzada. A primeira coisa é identificar a razão, o K constante. No caso aqui, 6 está para 12, porque são valores numéricos. No segundo caso aqui, vamos montar 6 está para 4. E depois multiplicação cruzada.